Os Estados Unidos está a ponto de invadir a Venezuela, o Lula está envolvido diretamente com isso, mas a imprensa não quer te contar. Quer entender essa história? Pega a pipoca, segue o Rony, que eu vou te contar tudo. Vocês estão percebendo uma escalada na tensão dos Estados Unidos com a Venezuela. Só que agora o Lula parece que se meteu. Meio à escalada de ações do EUA, Lula defende Venezuela, mas não cita Maduro nem Trump. Lula defende a soberania da Venezuela e critica pressões externas durante o congresso do PCdoB. Mas por quê? Por que essa tensão toda com a Venezuela e o que o Lula tem a ver com isso? A resposta está nesse cara. E eu já vou te contar quem é ele. Mas só para vocês entenderem como a imprensa brasileira não noticia e não conta as coisas para vocês, isso aqui foi o que o Milei, presidente da Argentina, falou essa semana. As máscaras estão caindo. Milei repercute denúncia sobre financiamento da Venezuela a Lula. Isso mesmo, o presidente de Argentina também já tá sabendo de tudo, já tá falando, e aqui no Brasil estão escondendo de você. Mas vamos lá, quem é esse cara aqui? Preso nos Estados Unidos, ex-general da Venezuela aceita acordo de delação. Essa matéria é de agora, dia 17 de outubro. Em 2021, Hugo El Polo Carvajal afirmou que Lula teria recebido recursos da ditadura chavista. E aqui mais uma matéria, ex-aliado de Chaves revela que o governo dos Estados Unidos, que ditadura venezuelana financiou Lula. Mas isso é importante? Qual que é o peso disso de fato? O Carvajal foi o cérebro da inteligência militar da Venezuela e homem de confiança tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro. E durante anos ele controlou operações secretas e de espionagem da Venezuela e também, segundo os Estados Unidos, o narcotráfico, que incluía o próprio Estado da Venezuela. É isso mesmo, uma espécie de narcotráfico estatal do próprio governo venezuelano. Nos Estados Unidos, ele é acusado de ser a peça central do Cartel de los Soles, que era um cartel de um grupo de oficiais venezuelanos que usavam essa estrutura do Estado. Através do tráfico, eles enriqueciam as lideranças socialistas do país, enquanto o povo foi fadado à pobreza. Em 2019, esse cara aqui fugiu para a Espanha e pediu asilo político, dizendo que ele estava sendo perseguido pelo chavismo. Só que em 2023, a Espanha resolveu extraditar ele diretamente para os Estados Unidos, onde ele está respondendo por todos esses crimes de narcotráfico envolvendo a Venezuela, envolvendo o Nicolás Maduro e essa galera toda. E tem um detalhe, quando ele saiu da Espanha e foi extraditado para os Estados Unidos, ele já se declarou culpado de todas as acusações que os Estados Unidos fez contra ele. Só que é aí que vem o pulo do gato. Agora em 2025, na semana passada, ele aceitou fazer um acordo de delação. É isso mesmo. O cara vai contar tudo e entregar provas. Só para vocês terem uma ideia, as acusações que tem contra ele tá levando ele à prisão perpétua. Ele tá fazendo esse acordo para ter uma pena menor, até para que os Estados Unidos consigam pegar de fato os chefes, né? A galera que de fato controlava. E esse cara tá abrindo a boca. Só que tem um detalhe. Esse cara já entregou para os Estados Unidos provas e documentos que demonstram um financiamento internacional a partidos de esquerda e socialistas pelo governo venezuelano que está envolvido com todo esse narcotráfico. E ele teria mencionado líderes políticos de países como Espanha, Colômbia, Argentina, Itália e o Brasil. Quem que é o líder político do Brasil que foi citado? Sim, ele mesmo, Luiz Inácio Cachaceiro da Silva. O Carvajal afirma que o regime chavista mandava dinheiro para partidos aliados para expandir um projeto bolivariano, socialista, uma espécie de Foro de São Paulo com orçamento próprio. Basicamente o socialismo não estava exportando sua ideologia, estava exportando muito dinheiro e também droguinha. A delação pode levar a detalhes inéditos de como o narcotráfico financiava campanhas inteiras aqui na América Latina. Se tudo isso de fato for comprovado, governos inteiros não vão ser mais considerados uma questão política, mas sim criminosa. Criminosos de fato, quadrilheiros, que usam da máquina estatal para até mesmo traficar. Você percebe que o regime venezuelano, que não consegue sequer alimentar o seu próprio povo, abasteceu e financiou um monte de campanha política em torno da América Latina da forma mais absurda e obscura que a gente conhece, o tráfico. Pois bem, o cara resolveu fazer a delação premiada, e isso explica claramente o desespero de algumas figuras e lideranças ao redor do mundo quanto ao que esse cara está entregando para os Estados Unidos nessa delação. E ao que tudo indica, nos próximos meses as autoridades americanas vão usar das delações dele para abrir novas linhas de investigação. Mas interessante, esse cara numa carta, ainda quando eu estava na Espanha, citou que o Lula recebeu esse financiamento. Foi ele que falou. A questão é que se comprovar isso, a gente está tratando de um escândalo histórico. Porque isso vai comprovar que o Foro de São Paulo não tinha só uma questão de ligação ideológica. O mesmo Foro de São Paulo que a própria imprensa, Lula, Maduro e toda a esquerda da América Latina até outro dia dizia que nunca existiu. E hoje eles afirmam a existência e falam sem problema algum. Mas o Foro de São Paulo não é só um grupinho de debate ideológico. É uma rede de poder financiada com narcotráfico e corrupção. Sabe o que é o mais estarrecedor? É o silêncio da grande mídia.
Praticamente ninguém falou isso. Quem tá contando isso pra você? Os Estados Unidos estão a ponto de invadir a Venezuela e eles ficam vendendo como se fosse só uma questão econômica, sendo que esse cara já tem uma recompensa de 50 milhões de dólares para quem prender ele. E um dos seus principais generais está fazendo uma delação premiada onde ele conta tudo isso, conta como funcionava, conta como o Estado da Venezuela financiava, quantas cargas disso foram parar nos Estados Unidos, no Brasil e assim por diante, e quanto político, todos de esquerda, foram financiados com dinheiro de produtos que destroem famílias, acabam com vida, ou seja, o narcotráfico em si, dentro do Estado, dentro do Foro de São Paulo. Essas horas você entende porque tem uma galerinha aqui no Brasil que não quer colocar PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Aí você entende o porquê que o sistema é foda, parceiro. Aí você entende porque tem tanta gente lá e tem até advogado desses grupos que chega no Supremo Tribunal Federal. Aí você entende. Aí você começa a entender. Se até o presidente da Argentina já repercutiu isso, e aqui no Brasil ninguém fala absolutamente nada. E aí vocês acham que é Magnitsky, o Trump botar o Marco Rubio para conversar com o chanceler brasileiro, todas essas sanções que estão acontecendo só por causa de liberdade de expressão aqui no Brasil? Não. Tem muita coisa por trás disso. E é o que tudo indica, em breve será comprovado. É claro, o Lula já começa a ensaiar seu discurso de soberania. Estados Unidos não se metam na Venezuela. A gente não quer que vocês descubram as coisas. Escutem o que eu tô falando. Amanhã ou depois, esse cara vai pedir arrego pra China, alguma coisa nesse sentido aí. Porque as coisas estão vindo às claras. Semana passada foi o negócio da Lava Jato que tá praticamente sendo reaberto nos Estados Unidos. Agora essa questão do Carvajal aí que decidiu que vai fazer delação premiada. É os Estados Unidos indo pra cima da Venezuela. É os Estados Unidos botando tarifas no Brasil e dizendo para parar com os absurdos e perseguições contra até mesmo o Bolsonaro, líderes de oposição e até mesmo empresas norte-americanas. Vocês estão achando que isso vai ficar barato? Não vai não. E se a imprensa não te informa, eu te informo. E se você quiser ficar ligado, segue o Rony. Eu sou analista político, pré-candidato a deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul. E se você me seguir, vai estar sempre bem informado.